Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje nós estamos começando um livro novo, estamos entrando no livro de Números. E como eu expliquei ontem, dei uma pincelada, esse livro tem esse nome porque ele fala sobre o povo vivendo 40 anos no deserto, e durante esse tempo que o povo de Deus viveu no deserto, houve 2 censos demográficos, ou seja, o povo foi contado 2 vezes, houve 2 recenseamentos, conforme nós vemos na palavra do Senhor. E chegamos no capítulo de número 1, e é um capítulo que já começa um pouco cansativo, porque ele já começa com censo. E censo é sinônimo de quê? Para você que é leitor da palavra de Deus, é sinônimo de genealogia. E a gente vai tentar, à medida que a gente caminha aqui nas genealogias, dar uma pincelada sobre alguma coisa importante, né? Mas, meus irmãos, aqui sobre o capítulo 1 de Números, o que eu posso destacar é que demorou 1 ano, desde o Êxodo, desde quando o povo saiu do Egito, até a construção do tabernáculo, tá beleza? Guarda isso aí na sua mente, isso aí é bacana de se saber. Desde que o povo abandonou o Egito até que o tabernáculo foi construído, houve um intervalo de 1 ano, foi bem rápido, né? Logo, logo Deus já estava habitando no meio do povo. Sobre o censo, pessoal, é necessário você saber que todos os israelitas foram enumerados pelo nome. A galera do censo não bate aí na sua casa, acho que ano passado foi época de censo, não sei se o censo acabou ou se ainda está acontecendo. Mas eles chamam aí na sua casa, né? Agora, atualmente, com um computadorzinho, naquela época não era assim. Mas pergunta seu nome, o nome das pessoas que moram com você. Era da mesma maneira. Eles queriam saber o nome de cada israelita, eles queriam saber o que cada israelita sabia fazer, quantos filhos cada israelita tinha, exatamente como o nosso censo. Então a gente já começa a ver aqui no início do livro de Números que realmente a promessa de Deus ela se cumpre. O povo está tomando forma de nação. Eles já são muito numerosos, você vai ver aqui várias contas, né? De quantos israelitas eram. Vou fazer só um destaque para você ver. Só a tribo de Ruben já era 46.500 pessoas. Só a tribo de Simeão, 59.300 pessoas. Só a tribo de Gade, 45.650 pessoas. Eu não vou ler todas, né? São 12 tribos. Mas são números expressivos. Eles realmente viraram uma nação. Era muita gente, né? E já eram numerosos, já tinham lei própria, né? Ou leis próprias, porque eram muitas leis. E já tinham, aqui eu quero fazer uma observação, responsabilidade social. O censo era para isso. O censo era para você até mesmo saber qual o ofício de cada israelita, qual o papel social de cada um na sociedade. Um era pedreiro, um era músico, um era arquiteto, um era alfaiate, um era policial, um outro era soldado, e por aí vai, né? Então, um era sacerdote, né? Você vê que aqui nós tiramos uma lição no capítulo de número 1. Nós aprendemos que nós devemos ser úteis, nós devemos ter utilidade na sociedade. Deus nos fez para termos e desenvolvermos um papel social. É para nós influenciarmos esse mundo, é para nós abençoarmos esse mundo através dos nossos ofícios. Chegamos ao capítulo de número 2 do livro de Números e a gente vê aqui um fato interessante, né? O povo de Israel agora viveria em volta do tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus. Nós aprendemos ontem lá na igreja, nós estamos numa série falando sobre a questão do altar, e aprendemos ontem que o altar, ele marca um lugar, né? E aqui o tabernáculo, ele tinha o seu altar. Ou seja, havia ali uma demarcação, estava sendo marcado o quê? O local onde Deus estava, aonde Deus estava habitando. E logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 2, fala assim, olha, o povo de Israel, o Eterno disse, ou seja, Deus disse, o povo de Israel deve armar as suas tendas em volta da tenda do encontro, em volta do tabernáculo e voltadas para ela.
Agora a vida do povo de Deus era para ser totalmente voltada para o próprio Deus. É isso que nós aprendemos aqui no capítulo de número 2. As casas, as moradias, elas ficavam em volta e voltadas para a casa de Deus. Isso nos ensina hoje, né? Os nossos lares precisam ser voltados para a casa de Deus. Eu não quero dizer para você construir sua casa virada para a igreja, né? Eu quero dizer que o seu lar deve servir a Deus, deve se voltar para Ele. E o capítulo de número 3, para finalizar a nossa reflexão de hoje, nos ensina que os levitas eles tinham uma posição privilegiada. O capítulo 3 ele fala aqui só sobre os levitas. E a lição que eu aprendo é o seguinte: servir a Deus é um privilégio. Se você serve a Deus, se eu sirvo a Deus, nós somos privilegiados em podermos servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. O livro de Números, em alguns momentos, ele é um pouquinho cansativo pela questão do censo, mas não desanima não. O transtorno passa e a obra fica, né? Assim que dizem aí nas prefeituras, né? Igual tá aí Beira-Rio com obra, uma bagunça danada, as obras... O transtorno passa, as obras ficam. As genealogias passam, o transtorno das repetições do Pentateuco passam, mas daqui a pouco as histórias, elas ficam, né? As histórias elas vão voltar. Aqui no livro de Números, nós vemos algumas histórias bem interessantes, porque o povo ficou 40 anos no deserto e viveram coisas muito legais que vão edificar a nossa vida. Então se mantenha firme, sobreviva às genealogias, sobreviva aos 2 censos, que a gente vai chegar aí em histórias bem bacanas, que certamente nos abençoará. Beijo no seu coração, nós nos vemos amanhã por aqui, aonde? Pelas páginas da Bíblia. Até lá!